A seguir, ponto a ponto. Apoio Unifacisa. Um abraço para você que acompanha o Ponto a Ponto. Aos poucos, a população brasileira vai tomando conhecimento dos problemas existentes no avião que caiu na sexta-feira lá em Vinhedo, no interior de São Paulo. Negligência da empresa, falta de manutenção, falta de peça de reposição, uma série de problemas, sem contar com a história da fadiga da tripulação, que era, nas palavras de alguns comissários de bordo, obrigada a trabalhar até nos dias de folga. Lamentável. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. A nossa entrevista no programa da semana é com o colega jornalista e radialista Evandro Nogueira. Evandro começou aqui em Campina Grande, trabalhou aqui durante algum tempo, mas foi no Ceará que ele se notabilizou na atuação como jornalista no sistema Verdes Mares de Comunicação. Trabalhou no rádio, trabalhou na televisão, agora ele está fazendo aquilo que a gente chama de ócio remunerado. Está aposentado, veio aqui bater um papo conosco hoje na Rede ITA. Evandro, é sempre um prazer enorme recebê-lo por aqui. Tudo bem? Paulo, eu agradeço de forma penhorada a maneira carinhosa como a gente consegue ainda manter uma relação permanente de amizade, de carinho, de respeito e, acima de tudo, da reciprocidade. Isso é muito bom. Como é que está sendo sua vida agora, depois que se aposentou? Aliás, se aposentou muito novo ainda. É bom porque a gente tem tempo para pensar. Hoje em dia as pessoas não pensam mais. As pessoas simplesmente recortam determinadas frases e conseguem fazer aquilo como um mantra. Eu acho que a juventude, a nova geração, simplesmente está desperdiçando muito tempo em não querer obedecer determinadas regras que continuam valendo. O país pode estar virado de cabeça para baixo. Essa tecnologia levou as pessoas a isso, Evandro? Ave Maria, nem me fale. É todo mundo com o celular na mão? Celular na mão. Se você perguntar, por exemplo, quem é um personagem da literatura brasileira, pergunta para quem é. Vão dizer que é jogador de futebol? É Neymar? É fulano? É Beltrano? Por quê? Porque não é sempre uma interrogação. Geração TikTok. TikTok. E aquilo que a internet diz é verdade. Né? Você trabalhou 40 anos, um pouco mais ou um pouco menos? Chegou a isso? Muito mais. Mais. Começou menino, né? Menino. Aliás, nós começamos meninos, né? 17 anos na rádio Cariri. Cariri. Na linda Cariri. Porque a Caturité e a Cariri eram laboratório para você. Você só chegava na Borborema se passasse numa dessas duas. Né? Mas agora a vantagem que a Cariri tinha na época, deixa eu fazer a reflexão aqui, é o fato de que você estava no laboratório, mas via Gilson Souto-Maior, Joselito Lucena, convivia com esse pessoal. Marcilon Gonzaga, pois é. Né? Spencer Hartmann. E tantas outras figuras que passaram pelo rádio aqui no estado da Paraíba. O rádio não era como é hoje, onde qualquer pessoa compra um horário, pelo menos aqui em Campina Grande, e no outro dia está falando bobagem. Para entrar era um trabalho danado, não era não? Amigo, deixa eu só explicar para você. Para entrar na rádio Cariri, que era fazer um laboratório primeiro, eu entrei juntamente com o Carlos Alberto, já falecido, e então me deram, tinha um matutino Borborema assim, ó. Aquele jornal para você ler, né? Jornal de folha dobrada, né? Pois é. Era uma loucura. O teste era um verdadeiro vestibular. Vestibular, né? Porque você tem que falar pelo menos alguma coisa, alguma frase em inglês, né? Espanholzinho. Então você não podia chegar um determinado nome, né? Vacina Save, você não podia dizer vacina Save como Sabim. Já estava reprovado. Estava reprovado. Virou Boreal. Estava morto. Você lembra da sua estreia no rádio? Primeira vez que você falou no microfone? Falei num programa chamado Disparado, Cariri Disparada com o Marcilon Gonzaga. Sim. Lendo cartas. Aliás, a Cariri tinha uma programação musical, você lembra? Espetacular.
Cariri musicalíssima. Nossa Senhora. Música, exclusivamente música e um só anúncio por intervalo. Lembra disso? E, além de tudo, Paulo, tinha uma vantagem que você ouvia música popular brasileira de todos os estilos. Fernando Mendes, Caetano Veloso. Enfim, você tinha uma mesclagem e você aprendia. Por quê? Porque a música era praticamente você só tinha pouco comercial. E, evidentemente, você tinha ouvido para ver as boas músicas que estavam sendo lançadas e aquelas que eram... Eu fiz muito tempo um programa Nostalgia. Sim. Às 6 horas da noite, lá na Rádio Cariri. E como foi a sua entrada no universo esportivo? Até chegar a ser repórter esportivo, como é que foi isso? Ainda foi na Cariri ou já na Borborema? Não, eu estava na Cariri ainda. E uma vez eu criei coragem e disse assim... Joselito sempre chegava atrasado para fazer as resenhas, né? E numa dessas resenhas de meio-dia, ele foi passando e disse, Joselito, aí ele disse, diga meu chapa, né? Com aquela voz lindíssima que sempre, graças a Deus, ele teve. Ele disse, diga meu filho, diga, olha, eu gostaria muito de estar entre na sua equipe esportiva. Aí ele disse, como é? Você acabou de chegar, não sei o quê. Eu digo, não, mas tá bom. Tá bom, vamos fazer o seguinte. Você desce e vamos fazer. Primeiro você vai fazer participar do meio-dia, da resenha do meio-dia. Você vai ler o Três Futebol Clube, o Campinense Clube. Naquele tempo era tudo redigido, né? Tudo redigido. Via tudo no papel, um script. Locutor, speaker, e você ia lendo, um lia uma parte, outro lia outra, né? Aí ele disse assim, pronto, dessa parte aí você já passou. Agora vamos para a redação. Quando eu cheguei lá embaixo, no andar vazado, né, aquela parte onde andava... Aquele monte de máquina de escrever. Só máquina, Olivetti. Eu disse, Dalito, o que você quer que eu escreva? Eu escrevi 15 páginas aqui para a resenha do meu dia. Vê quantas páginas você fez, faz aí. Eu fiz 12. Ele disse, está aprovado. Não foi tão difícil entrar, não, né? Não foi tão difícil. Aí ficou fácil. Ele disse, olha, eu só quero uma coisa sua. Você há 13 anos, né? Eu digo, sim. Qual é o jornalista que não tem o seu time? Difícil, não é? Ele disse, pois então fala o seguinte, o que você vai cobrir o 13, agora o que você disser contrário do que disse a concorrência, eu lhe boto para fora. Seja imparcial, né? E você cobriu o 13 muito tempo. Muito tempo. E a entrada na televisão, como é que foi? A televisão foi a mesma coisa. Porque convivendo eu comecei a fazer futebol e depois eu fiz o Bom Dia Campina Grande. O Bom Dia. Que a TV Borborema era Globo, né? Era Globo. Era Globo. E na época, o Reginaldo, que está nos oferecendo aqui imagem, eu trouxe Chico. Chico. Que trabalhou também com a gente. Você se lembra, Chico... que a gente chama hoje... Araújo? Araújo. Chico Araújo. Chico Araújo. Então, Chico... Está no Ceará, né, Chico Araújo? Não, está no Maranhão. Maranhão. Aí Chico disse, eu nunca trabalhei em televisão. Meu sonho é trabalhar em televisão, tal. Na época, quais eram as estrelas da televisão Borborema aqui, quando você entrou? Geraldo Batista. Paulo Rogério. E há um tempo atrás, o Gilson também. Gilson Souto Maior. Tá? E no futebol era Zé Lito. Quando eu entrei na TV Borborema, quem apresentava o esporte já era Roberto Hugo. O Hugo tinha entrado, acho que depois de você, né? Roberto Hugo, depois ele veio trabalhar conosco. Pois é. Você já estava, acho que no Ceará, Que ano você foi para o Ceará? Eu fui em 1985. 85, então eu comecei por ali em 83. Pois é. Aí quando você foi embora, o Hugo ficou, é isso mesmo. Eu trabalhei com o Roberto Hugo, né? Grande profissional. Tem saudade desse tempo, Evandro? Muita. Principalmente de amigos. Porque o que a gente faz no rádio, na verdade, as pessoas acham que o rádio é tudo. E é. O rádio jamais será vencido, como diz o outro, né? Nós sempre há uma barreira, porque o rádio é quem comunica. Não adianta, Paulo. Você vai para a internet hoje e não tem nada. Só tem mulher pelada, só tem desgraça, só tem coisas que realmente são objetos
Ou seja, o rádio é insuperável, né? Insuperável. Em termos de comunicação. E quando você é um bom comunicador, quando você realmente elege trazer notícias, informações, boa música, né, conteúdo, você agrega cada vez mais. Naquela época, você já enfrentou uma coisa que a gente enfrenta ainda hoje, aquela ciumeira, quando o sujeito se destacava em alguma coisa assim. Tinha aqueles que queriam derrubar da rasteira? Amigo, como disse aqui o nosso querido Reginaldo, um colega disse, Evandro é muito orgulhoso, mas ele tem que saber que é filho de barbeiro. Pois eu sou muito grato a meu Deus pela família que eu tenho. E eu nunca desejei, absolutamente, nunca fui orgulhoso, muito pelo contrário. Eu apenas era uma pessoa que era tímida, que passou dentro do rádio, né? E que muitas vezes, às vezes, as pessoas chegavam e diziam, eu queria falar com fulano de tal. Eu disse, é aquele ali. Ele disse, não, mas a pessoa está dizendo que é o senhor que é Evandro. Ele disse, não, mas eu sou Evandro. Agora, aquela pessoa ali é que a senhora está procurando. Porque confundem, às vezes, timidez com orgulho, né? Exatamente. Achava que... Aí as pessoas achavam que, algumas pessoas, alguns colegas meus, achavam que eu era orgulhoso. Eu nunca fui orgulhoso. Eu me formei em fisioterapia usando o rádio como mecanismo, entendeu? Mas os colegas da universidade também me diziam, rapaz, você é muito chato. Ah, rapaz, você não é chato desse jeito, não. Quando você conhece o envolvimento... Começa a conviver, né? Trazendo... Eu não sou uma alegoria. Você ganhou um bom dinheiro no rádio em Campina, não vou falar nem sobre o Ceará ainda. Em Zero. Campina ou não? Zero. Só amizades. Só amizade. Só amizades. O dinheiro Mas sempre foi feliz. pouco, né, por aqui? O dinheiro sempre foi pouco por sempre. Aqui. Agora, curioso, eu ganhei muito dinheiro, estou dizendo isso hoje, na época, né? Eu ganhei muito dinheiro no rádio de Campina, porque quando Zé Lito Lucena brigou com a direção dos associados e foi afastado, o pessoal foi me buscar na Caturité. E para me levar para Borborema, você fez isso? Me pagou 5 vezes o que eu ganhava na Caturité e luvas. Naquele tempo tinha luvas como jogador de futebol. Então eu peguei uma época que dava para ganhar um bom dinheiro no rádio. Eu passei um tempo na Rádio Borborema, Cariri, Borborema, aí fiz televisão, vi Borborema, e depois fui para a Rádio Caturité, passei 6 meses na Rádio Caturité. Foi também uma experiência muito interessante, muito inteligente, muito, eu gostei, mas voltei de novo para Borborema. E aí, por uma questão ou outra, terminei recebendo uma proposta melhor para ir embora para Fortaleza, e havia uma desavença em relação à televisão. Você tinha que optar ou um ou outro, televisão ou Borborema ou Rádio Borborema. E eu disse para o Zé Lito, olha, Zé Lito, eu vou para a rádio, vou para a televisão Borborema. Mas você vá para onde você quiser. Mas o seu lugar é aqui. Indo para a TV, está fora do rádio. Aí foi quando você optou para ir para o Ceará. Vamos fazer uma pequena pausa e no segundo bloco, Evandro vai nos dizer como foi a sua chegada à Fortaleza e o que ele fez durante todo esse tempo lá no Sistema Verdes Mares de Comunicação. Nós voltamos já, não saia daí. Este ano, os campinenses vão às urnas escolher os novos vereadores e o prefeito da cidade. E a Rede Ita vai te deixar informado sobre a corrida eleitoral nos nossos telejornais, conversando com os candidatos a prefeito em entrevistas no Ideia Livre e ITN. Também no Em Dia, acontecem entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Campina Grande. É a Rede Ita, com a TV Cultura, de olho no voto. O centenário de Hilton Mota foi celebrado na FIEP sob o olhar atento do público que prestigiou o marco no lançamento do livro Hilton Mota, A Voz de Campina Grande. A trajetória do fundador da primeira rádio FM da Paraíba despertou emoções embaladas pela voz de um verdadeiro apaixonado pela comunicação. A rádio é do povo. Hilton Mota, A Voz de Campina Grande, 100 anos.
O Caça-Talentos da Rede Ita está de volta. Inscrições abertas. Dom, revele o seu. Apoio Cultural Power Club, a escola de dança mais completa da Paraíba. Há 7 anos, realizando sonhos através da dança. Rede Compre Mais de Supermercados, seu bom vizinho. Começou a propaganda eleitoral daqueles que se candidataram e que vão disputar vagas de prefeito, vice-prefeito e vereadores pelo Brasil inteiro. Daqui até outubro é campanha nas ruas e material publicitário sendo distribuído por tudo que é lugar. Santinhos ou diabinhos. Vamos ao segundo bloco do bate-papo de hoje com Evandro Nogueira, fisioterapeuta, jornalista, radialista. Você gosta mais de ser chamado o quê desses três? Ou tanto faz? Não, tanto faz. Para mim, tanto faz. Desde que haja respeito. Para mim, não... Evandro, chegando no Ceará, você foi com a sua esposa Cristina? Eu cheguei em 1985, no Ceará. Já tinha alguma coisa em vista, não? Não. Tentei fazer um teste na televisão, TV Verdes. Em 7 oportunidades eu ia e voltava. Mas nunca dava certo os testes, né? Então, depois disso, quando foi um belo dia, eu cheguei de uma viagem, Campina Grande para Fortaleza. Cheguei, o diretor do Sistema Verdes, de Manoranha, chegou e disse: rapaz, você não quer trabalhar na FM, não? FM, para mim, era um bicho. O Sistema Verdes Mares tinha rádio AM, FM e televisão, né? Televisão. E jornal. Já era de Tati Gereissati na época? Não. Ainda não. Edson Queiroz era? Era. Edson Queiroz. O Tati Gereissati é sogro do Edson Queiroz. Sogro, genro. Genro. Desculpa. Pois bem, então o cara chegou para... Você não quer fazer um teste na rádio? Tem um locutor aí saindo, quem vai embora, vai trabalhar no humorismo. Eu disse: quem é esse locutor? Tom Cavalcante. Somente. Aí eu disse: não conheço. Mas o Tom também naquela época não era conhecido. Claro. O Chicanismo foi pegá-lo lá no Ceará. E então abriu-se essa janela na FM. Na minha cara, assim. E você agarrou? Claro. Eu disse: olha, eu nunca trabalhei em FM. Meu sistema é AM. Aí ele disse: faça um laboratório. Aceita? Eu digo: aceito, desde que vocês paguem. Que eu não estou aqui, estou na casa de um pessoal que eu não conheço, é da minha família, bem distante da família da Cristina, minha esposa. E assim foi feita a história. Foi a porta de entrada, né? Né? Na época que eu era casado ainda. Sim. Né? Pois bem, eu fiquei, aí eles disseram: mas eu não posso pagar um estágio para você. Eu digo: pois então, vamos embora. Aí ele disse: não, eu vou ali falar com a direção e ver o que a gente pode fazer. Perfeito. Na volta, daí a pouco eles voltaram e disseram: não, eles vão pagar para você ficar aqui. 7 dias. Quando foi no 4º dia de laboratório da FM, fazendo FM 93, ligou é sucesso, aquela besteira toda de FM, né? No começo. Ele disse: você está empregado ainda? Eu digo: estou. Eu estou de férias. Você estava vinculado aqui, né? Aqui. Estava vinculado. Aí quando eu cheguei aqui, aquele imbróglio, fica na televisão, fica no rádio, seu canto. Cheguei com minha carteira profissional, disse: Maria de Fátima. Aqui, Paulo Rogério. Aqui, ó. Debaixo. Debaixo. Ele disse: como é? Eu digo: é o que o senhor está ouvindo. Não sei o que, Paulo. Acabou. E você aí? Meu ciclo acabou. Encerrou os 2 contratos? Os 2 contratos. Pegou a indenização, Ceará. E continuou na FM? Quando cheguei, passei, fiquei na FM. Trabalhei 6 meses na FM. 6 meses. Os caras não tinham ouvido uma voz diferente. Aí disse: isso aí é que tem que estar no AM. Aí foi quando eles me levaram para a rádio Verdes Mares, a velhinha, que é o carro-chefe, né? É o carro-chefe. É o carro-chefe. E foram quantos anos na Rádio Verdes Mares? Apenas 33. 33. E a entrada na TV cearense? Na TV cearense eu passei para fazendo Nordeste Rural. Muito tempo. Né? Fazia muitas entrevistas fora.
Foi o melhor tempo que eu já passei na minha vida. Andava aquele sertão, aquele Cariri cearense. Conheço o Ceará de buraco a buraco. De todo canto. Mais do que a Paraíba hoje. Mas é assim mesmo. Foi uma experiência boa, né, Wander? Uma experiência maravilhosa. Eu ouvia seu programa aqui, né, nos tempos que não eram tão fáceis como hoje com a internet. A gente cutucava na rádio, mexia para cá, mexia para lá, acabava ouvindo. E no Ceará, sim, se pagava muito melhor do que aqui, né? Claro, quando eu cheguei no Ceará, eu recebi um salário 5 vezes que você recebeu aqui. Mesma coisa. Não, uma das vezes que você veio aqui, eu lembro que você me disse que para gravar um texto comercial de 30 segundos, o sujeito ganhava o que locutor gravando aqui uma semana não ganhava, né? Pois então, era exatamente assim. Eu ganhei muito dinheiro em relação à publicidade que a gente gravava, entendeu? Para as grandes empresas. E se destacar em meio àquelas figuras todas do rádio cearense, como é que foi isso? Aí é o seguinte, Paulo, aí você tem que ter conteúdo. Desculpa a modéstia, mas eu estudei para isso, entendeu? Fui fazer. Eu era fisioterapeuta e radialista, mas lá precisava de diploma. E teve um cara que me ensinou uma coisa que disse assim, olha, eu vou lhe ensinar coisas que eu não ensinei ao meu filho. Joselito Pereira Lucena. Quando eu entrei no rádio, na história da equipe dele, ele me ensinou coisas grandiosíssimas. E lhe valeu durante a trajetória Era inteira. como se eu fosse um diploma, cara. É verdade. Um diploma. Aí eu só fiz apenas a adequação. É, claro. Adaptação à situação, né? Exatamente. A realidade ali. E eu tinha uma professora, inclusive, Sim. quando ela ia dar aula, ela dizia, sai da sala. Porque ela era meu ouvinte. Desse jeito, ela sai da sala que você não... Você chegou quer aprender mais, não. a assessorar o governador do Ceará. Foi o Tasso? Vice-governador. Do Tasso Gereissati. Foi uma experiência também interessante, né, Paulo? Interessantíssima. E eu apresentei alguns comícios. Sim. Na época, era o showmício, né? Sim. E ele disse, rapaz, se eu ganhar, eu levo você. Não deu outra, né? Não deu outra. E eu gravei a parte relativa ao rádio. Sim. Né? Ao guia de rádio. Ao guia de rádio, entendeu? Eu gravei para ele. Ele foi quem me contatou. Me sentou, como está sentado aqui, eu e você, e perguntou, você quer participar? Eu disse, desde que não haja prejuízo para me sair da empresa lá. Ele só fez isso. Não, mas isso aí não tem condição não. Porque ele o manda-chuva da coisa, né? Era um dos, né? Filho, casado com a filha, viu? Evandro, desde que eu lhe conheci, quando nós entramos no rádio praticamente na mesma época, você nunca bebeu. Você nunca foi consumidor de bebida alcoólica, nem de forma moderada. Mas você fumou um certo tempo, na época em que fumar era uma coisa charmosa, muita gente fumava mais pelo charme, via no cinema, via na televisão. E depois você teve um problema cardíaco lá em Fortaleza. Você acha que foi consequência do fumo ou não? Certamente. A maior burrice da minha vida foi o fumo. Aviso para as pessoas, os meninos hoje, a juventude, que até por uma questão, sei lá, dizer, charmoso. E agora tem esse cigarro eletrônico, né? Que diz que é outro veneno. É o pior. É o pior. E tem aquele outro lá que você chupa, sim, né? Narguilé, narguilé. Né? Enfim, o fumo, se esqueça. E como é que foi esse problema? Você sentiu de que modo? Eu trabalhava, às vezes, no final de semana, com colegas que tinham participação em shows, isso, aquilo, outro. E eu tomava de conta como é que funcionava a bilheteria, a logística, isso, aquilo, outro, o que estava faltando. Alguns artistas se apresentando, isso, aquilo, outro. E eu tive uma apurriação, como diz o outro. Um aborrecimento. Um aborrecimento, porque o cara chegou com 100 mulheres, ele entrava porque ele era militar da polícia. Aí queria botar o resto da negada e disse, meu amigo, isso aqui é custo. Aí ele disse, não, isso aqui. Criou o problema. Aí né? Tinha um cara que sempre frequentava essas festas que a gente fazia, e eu não sabia quem era ele. E nesse dia o cara, por acaso, foi passando e disse, o que está acontecendo aí, compadre? Eu digo, nada. Aí ele disse, o que é? Aí eu expliquei para ele. O cara disse assim, se enquadra. O cara era coronel. E o outro que estava querendo botar seis pessoas para dentro, quase se borrou. Mas eu tive um aborrecimento puxando. E nesse dia, eu voltei para casa. Quando eu voltei para casa, eu voltei ruim. Se sentindo mal? Sentindo
aquela coisa assim, feita arrochando aqui. Mas eu pensei que uma coisa normal. Quando passasse a raiva ali, normalizaria. Acabou. Cheguei em casa, ainda fui. Aí eu era casado na época, fui com a minha mulher, ex-mulher, e ela me levou lá no hospital. Eu no hospital, não, tranquilo, não está tranquilo agora. Me mensurou a pressão, tudo normal. Enfim, passou. Quando foi agora, em 2019, pós-pandemia, eu comecei a vomitar tudo que estava para dentro. Vômito. Correu para o hospital de novo? Corri para o hospital e os médicos não encontravam absolutamente nada. E quando foi um dia, depois de quase uma semana, com essa história, ia para plantão, o cara passava minha medicação, melhorava, mas aí voltava, os vômitos, eu não queria comer, emagreci. Enfim, Paulo, o fato é o seguinte, que eu encontrei, num dos plantões que eu fui, um cardiologista. Ele disse, rapaz, vamos fazer um ecocardiograma aqui? Que pode acontecer. Quando ele fez o ecocardiograma, aí apareceu, ele disse, você teve um infarto. Quando foi isso? Aí eu expliquei a história do aborrecimento. Tal. Ele disse, pronto. Você tem que fazer um cateterismo agora. Fiz o cateterismo, um dos melhores tem lá no Ceará. O Ceará é referência em cardiologia, né? Aí ele disse, quando eu acordei, já tinha dito a minha família, mas você vai ter que fazer um cateterismo, você vai ter que fazer uma cirurgia. Safena. 3 pontos de safena e a mamária. Para a gente não alongar muito por causa do tempo, você fez, recuperou-se, graças a Deus está aí zerado, tranquilo, não sente mais nada. Pronto. E não posso nem sentir cheiro de cigarro. nem de longe. nem de longe, né? A mesma sorte não teve o nosso colega Joaci Oliveira, né? Que esteve lá também e que você deu toda a assistência e cobertura que eu sei. Eu não vou... Você está tocando num ponto que eu só chorei 3 vezes por pessoas. E por Joaci eu chorei muito. Você acompanhou desde a chegada dele lá, né? Chorei muito, Paulo. Paulo, nem pelo meu irmão que morreu recentemente eu chorei tanto. Ver aquele homem em cima de uma maca e os caras... Tentando a ressuscitação. E ele só fazia... E continuava. Infelizmente se foi. Você está vindo a Campina Grande 3, 4 vezes por ano, porque sua mãe está aqui, tem seus sobrinhos, tem seus irmãos ainda, não é? Tem. Por aqui, infelizmente seu Tenho Pedro... 2 irmãos. Seu pai 3. se foi. E está feliz, isso é que é importante. Feliz em reencontrar amigos. A última vez que eu estive aqui, eu revi colegas que eu não via há 20, 30 anos, da fisioterapia. Sim. E eu sou muito grato a essas pessoas. E aos amigos. Tem uma imagem nossa aqui do ano de 2009, que eu quero que você veja. O Robson vai jogar aqui no telão. Olha aí, rapaz. E eu quero que você diga se nós estávamos mais bonitos ali ou se estamos mais bonitos hoje. Rapaz, nós estamos mais lindos hoje, sabe por quê? Porque nós conhecemos determinadas coisas que poucas pessoas conhecem. E o peso que você perdeu veio para mim. Olha, notou? Mudou de lugar. Não é, rapaz. Mas já tá, você está bonito ainda. 2009, foi 2009. Você sempre elegante. Sempre 2009. Elegante e sempre fino. Evandro, muito obrigado por ter vindo ao programa, viu? Que é isso, rapaz. Eu agradeço a você, à Rede Ita e aos companheiros que estão aqui fazendo esse programa que a gente aparecer. Muito bem. Eu até mais ou menos, né? A você de casa, o nosso melhor agradecimento. Marcamos encontro para o próximo Ponto a Ponto. Felicidades e até lá. Apoio Unifacisa.